um sistema completo, como a Bíblia diz que seria. Transubstanciação. A maravilhosa dignidade dos sacerdotes em suas mãos, como no ventre da bendita Virgem Maria, o Filho de Deus se torna encarnado. Vejam o poder do sacerdote. A língua do sacerdote é capaz de criar Deus de um pedaço de pão. E isso é maior do que criar o mundo. Vejam que eles se sentem muito bem com isso. Se qualquer pessoa desejar que no sacramento da Sagrada Eucaristia estejam contidas verdadeiramente, realmente, substancialmente, o corpo e o sangue, juntos com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e, consequentemente, todo o Cristo, mas diz que ele está ali somente como um sinal, uma figura, uma metáfora, que ele seja anátema. Aí está o problema. Eu não vou concordar com isso, porque Jesus Cristo foi sacrificado, porque por um sacrifício ele aperfeiçoou para sempre a todos aqueles que são santos. Hebreus 10, 14. Então eu tenho um problema com esta declaração, de que quando nós celebramos a missa no sentido católico romano, isso não significa lembrar o Senhor até que ele volte, mas é o vinho da sua fornicação, certo ou errado? E aqui está o que ele faz. Ele prega Jesus Cristo na cruz para sempre. Jesus fica lá por todo sempre. Ele é crucificado várias vezes. Ele é crucificado várias vezes. É por isso que o seu símbolo também é o crucifixo. Porque é lá que eles querem que Jesus fique, na cruz. Mas o meu Jesus não está mais na cruz. Ele está no céu e ele vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lembram-se da questão do perdão dos pecados? Em Lucas 5:21, blasfêmia. Se você diz que um homem pode perdoar pecados, perdão dos pecados. O Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus provou que ele tinha essa autoridade. Mas o sacerdote tem o poder das chaves, ou o poder de libertar os pecadores do inferno, ou de torná-los dignos do paraíso, e de transformá-los de escravos de Satanás em filhos de Deus. E o próprio Deus é obrigado a aceitar a decisão dos seus sacerdotes de perdoar ou não perdoar. Essas são doutrinas de vinho da fornicação. Maria como a mediatriz, e agora Jesus desaparece. Em 1854, o Papa Pio IX declarou que Maria era imaculada. Em 1951, ele, o Papa Pio XII, definiu e declarou a doutrina da assunção corpórea de Maria. O pecador que se aventura a vir diretamente a Cristo pode vir com temor e apreensão da sua ira, mas que ele empregue a mediação da Virgem com o seu filho, e ela tem somente que mostrar ao filho os seios que o amamentaram, e a sua ira imediatamente desaparece. Que doutrina estúpida! É realmente revoltante. E eu poderia lhes mostrar os slides da Caverna do Leite. Quantos aqui já ouviram falar da Caverna do Leite em Belém? Onde o leite de Maria é esguichado contra as paredes e é um lugar sagrado autenticado pelo Papa. Isso não passa de um ritual de fertilidade pagão. Imaginem um filho hoje, se a sua mãe está zangada com ele, ou se ele está zangado com a mãe, e ela lhe mostra os seios. Ele pensaria, mãe, você ficou doida? Isso é o paganismo, isso é um culto de fertilidade. Essas são declarações dos santos católicos. Ele cai e se perde e não recorre a Maria. Maria é chamada o portão. Vejam, Jesus diz, eu sou a porta. Não há outro caminho. É isso que diz Jesus, o portão do céu, porque ninguém pode entrar no reino bendito sem passar por ela. O caminho da salvação não é aberto a ninguém a não ser através de Maria. A salvação de todos depende de seus favores benditos. Aquele que é protegido por Maria será salvo. Aquele que não é se perderá. A nossa salvação depende de ti. Deus não há de nos salvar sem a intercessão de Maria.
Bem, digam-me, isso não é o vinho da sua fornicação? O Papa disse, Maria deve ser uma deusa. Então, o dogma da Assunção. E nós já falamos sobre isso. Eu só estou mostrando para vocês agora no Apocalipse para ver como tudo se encaixa. A tradição, a infalibilidade das Escrituras, a tradição, a infalibilidade das Escrituras. Bonaventura Himwand, que é o porta-voz do Papa, disse que o Papa é infalível. A Bíblia, nós já falamos sobre isso, o índice dos livros proibidos, o Textus Receptus é proibido, mas a versão jesuíta não é. Bem, nós já falamos sobre essas questões. Nós tivemos uma palestra inteira sobre isso. Não é tudo isso o vinho da sua fornicação? Isso não faz de Jesus menor do que de fato ele é? A Septuaginta foi feita na Biblioteca de Alexandria. Aqui está esse teólogo, Paul Nitter. Quem que ele é? Paul Nitter serviu como missionário da Palavra Divina antes de assumir a posição na Universidade Xavier, em Cincinnati, onde ele é atualmente o professor de teologia. Ele estudou na Pontifícia Universidade Gregoriana. Esta é a maior universidade jesuíta de Roma. E ele estudou com Karl Rahner. Karl Rahner era o jesuíta que foi posto em cargo de fazer todas as igrejas se sujeitarem mais uma vez a Roma. Bem, nós vamos falar sobre isso numa outra palestra. E ele escreveu um livro, por nenhum outro nome. E no livro, ele mostra que você pode se salvar do jeito que você quiser, da maneira que você quiser. Não importa o que você crê para ser salvo. Vejam, isso não é o vinho da sua fornicação? A religião mundial, os sinais maçônicos, o Dalai Lama, as cruzes tortas. Vocês sabiam que esta aqui é a mesma cruz que os satanistas usam? Vejam como Jesus está magro nela. Vejam o sinal de V, o triângulo maçônico em cima da cruz torta. Isso é a adoração de Lúcifer. E eles usam IHS, eles dizem que significa Jesus Hominum Salvator, Jesus Salvador dos homens. Mas alguns dizem que significa a seu serviço. Não, significa Isis, Horus, Seb, a trindade egípcia. Se você olha no pátio externo, trata-se de um círculo dentro de um círculo, uma roda dentro de uma roda. E os 8 aros representam o sistema solar, ou as divindades solares, com Osíris parcialmente do lado direito no meio. Isso é fascinante. Aqui está Mitra matando o touro, a vitória sobre o mal. Lembram-se que isso é esotericamente definido como Jesus. Aqui está a estrutura do culto, membros através de uma série de 7 graus, cada um deles tendo um símbolo especial e um planeta tutelar, do mais baixo até o mais alto. Aqui está Córax, o corvo, representante de Mercúrio, ninfos, notem isto, interessante, ninfos, uma palavra criada que significa noivo, está representando Vênus. Isso quer dizer que quando você é iniciado no sacerdote, você se torna um noivo. Mas e o celibato de Roma? Sim, mas como noivo, você não tem que ser celibatário. Mas não vamos entrar muito em detalhes. Miles, o representante do soldado de Marte, Leão, o leão representante de Júpiter, Perses, a representação persa da Lua, Luna, Heliodromo, o mensageiro do Sol, representante de Sol, e finalmente Pater, que significa pai, representante de Saturno. Era possível que um iniciado no mitraísmo fosse membro de mais de um culto, mas as mulheres não podiam se tornar membros. Isto é catolicismo. O catolicismo romano é o mitraísmo. Este é o aspecto persa do culto. Aqui está o braço oculto, estes são os bispos que perambulam, eles controlam o ocultismo no mundo, os segredos mais profundos do oculto, todas as coisas para todos os homens. Ali o Papa recebe o tilak, ele recebe o bindi, a marca vermelha na fronte, que é o sinal de Siva, e Siva é Lúcifer. E aqui ele beija o Corão, todas as coisas para todos os homens. A Bíblia diz em Apocalipse 17:2,
com quem os reis da terra cometerão fornicação. E aqui estão todos eles, da queda, na frente do Papa. Nós olhamos para os reis da terra que criaram pânico neste planeta. E eles têm negócios com o papado. Vejamos, Gorbachev com o papado. Aqui há ditadores com o papado. Tudo faz parte do mesmo pacote. Por que eles sempre usam preto quando eles visitam o Papa? Porque eles têm que refletir os dois lados da história maçônica. O conhecimento do bem e do mal. A rainha dos Bilderbergers, o príncipe Philip. Nós temos muita coisa interessante a dizer sobre ele. O príncipe Charles usando preto e o Papa usando branco. E aqui nós temos os equivalentes no mundo islâmico. Gravata preta, pelo menos. Estão vestindo também meias pretas. Aqui está Margaret Thatcher, ali está Carter, os japoneses, a família Bush e a família Blair. Será que os reis deste mundo trabalham com este sistema, sim ou não? Há outro sistema na Terra que se qualifica como este sistema? Inácio de Loyola, juntos. Se você está pensando em votar, veja esses dois candidatos aqui. Há uma batalha entre este daqui e este de cá. Mas estes dois pertencem ao caveira e ossos. Então por que nos importarmos com quem vai vencer a próxima eleição? Quem vai se importar? Apocalipse 17:6. E eu vi a mulher bêbada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Aí está. A noite de Bartolomeu, os valdenses, a guerra dos 30 anos, a guerra dos 100 anos, o derramamento de sangue, Stalin. Eles fizeram tudo o que eles quiseram com o povo de Deus. Inacreditável. Eles os matavam de um lado para o outro. A Inquisição, São Tomás de Aquino disse: os hereges condenados deveriam ser mortos, como quaisquer outros criminosos. A Igreja Católica respeita a consciência e a liberdade. Não obstante, quando confrontada pela heresia, ela faz uso da força, a punição corporal, a tortura. Ela acendeu na Itália as fogueiras da Inquisição. Este é o único sistema que se qualifica. Nós já falamos do juramento jesuíta. Eu não vou ler aquele juramento de novo. As terríveis torturas dos hereges, aqueles que querem acreditar e praticar o que eles creem e que tomam a decisão por si mesmos, decidindo por si mesmos em quem acreditar. O Apocalipse 17 nos dá mais informação. Apocalipse 17:7. E o anjo me disse: por que tu te maravilhas? Eu te contarei o mistério da mulher e da besta que a carrega, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então vamos discutir isso um pouco mais. A besta que tu viste era e não é, e subirá. O Cordeiro de Deus era uma vez, e então ele não era mais, e então ele voltará de novo. Não é verdade? É a contrafação de Cristo. Esse sistema se coloca no lugar de Jesus Cristo. Então, esse poder político, esta besta que tu viste, que era e não é, e subirá do abismo sem fim, e irá para a perdição, e aqueles que moram sobre a terra se maravilharão, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, quando eles contemplam a besta, que é e não é, e contudo é. Essa é uma declaração interessante. Há muita especulação sobre ela. Vamos tentar compreender alguma coisa sobre ela. Eu não quero ser dogmático, mas vamos tentar compreender. O contexto de não é. Em 1798, a besta recebeu uma ferida mortal. Não está certo? De modo que a besta era, uma vez, ela governava a Idade Média, e então, de repente, ela não é mais. Ela morreu. Ela parecia ter recebido uma ferida mortal e então ela voltará mais uma vez, não é verdade? Agora vamos dar uma olhada no contexto de não é. Em 1798, ela recebeu uma ferida mortal. Mas o que ela fez em segredo, clandestinamente, enquanto ela estava supostamente morta?
Bem, em 1854, o dogma da Imaculada Conceição. Em 1870, o da infalibilidade. Em 1929, o Papa se coroou soberano do mundo. Em 1951, a Assunção de Maria. Atualmente, Maria é advogada, mediatriz e corredentora. Ela totalmente substitui a Jesus Cristo. Que sistema se desenvolveu naquela época? Apocalipse 17:9 diz: e aqui está a inteligência daqueles que têm sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas. Do grego, horos, montanha, sobre as quais a mulher se senta. Agora, além do fato de que Roma é construída sobre 7 colinas, e esse é um ponto interessante, há ainda outras questões aqui. O número 7 é também parte daqueles reinos, lembram-se? E há 7 reis, de modo que agora nós temos um rei e um reino que se aproximam. 5 são caídos, e um é, e o outro ainda não é. Mas quando ele vier, ele deve continuar por um curto período. E a besta que era e não é, deve ser o 8º, e pertence ao 7, e vai para a perdição. Aí está um quebra-cabeça para aqueles que gostam de enigmas. Vamos dar uma olhada nas cabeças ou montanhas. Na Bíblia, elas simbolizam impérios, e não reis individuais. E eu devolverei à Babilônia e aos habitantes da Caldeia todo o mal que eles fizeram em Sião. À tua vista, diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, ó montanha destruidora, diz o Senhor, que destróis toda a terra. E eu estenderei a minha mão contra ti, e eu te rolarei das rochas, e eu farei de ti uma montanha queimada. Esta é a referência à Babilônia, que atacaria o povo de Deus. Uma montanha é um reino. Então vamos tentar identificar as 7 cabeças. Eu não quero ser dogmático. Eu não creio que isso é uma questão de salvação, se você entende bem isso ou não. As questões de salvação se referem a seu relacionamento com Jesus Cristo e a nada mais. Então, quer você saiba exatamente quem são elas, isso não importa de fato. Mas Deus nos dá essa informação. Vamos observar, é interessante. Interpretação 1. Se nós observarmos a partir da perspectiva de João, as 7 cabeças representam o principal poder perseguidor do povo de Deus através dos séculos. Esta é uma interpretação. 5 caíram. Eles dizem Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. 5 são caídas. Uma ainda é. Bem, olhando da perspectiva de João, isso seria Roma. E o outro ainda não veio. Este é o papado. Esta é uma interpretação que é bastante popular. E muitas pessoas aderem a ela, e eu não tenho problema se alguém quer aderir a ela, porque nós terminamos com este poder final, que obviamente é aquele que causa todos os problemas. O único problema que eu tenho com esta interpretação é que poderes você deixa fora aqui. Porque o Egito, a Síria, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, são aqueles que são mencionados. E você está começando com a época de João. Então, esta é uma dedução que você faz para desvendar esta profecia. Mas quais são aqueles que ficam de fora? Por exemplo, se você vai para Ezequiel 16:26 e você olha todos os inimigos de Deus, você tem os egípcios, você tem os filisteus, você tem os assírios, os caldeus. Então, na interpretação, os filisteus, por exemplo, são deixados de fora. E se eu não quisesse deixá-los de fora? Então, os meus números estariam errados, certo? Então, pessoalmente, eu não tenho problemas com a estrutura principal. Mas os detalhes não me satisfazem. A identificação das 7 cabeças, na interpretação 2, usando Daniel agora como pano de fundo, que parece ser lógico, porque o livro de Apocalipse usa o simbolismo no livro de Daniel para transferi-lo para esta situação que é descrita em Apocalipse. Então, usando Daniel como pano de fundo, nós começamos com Babilônia e nós contamos do tempo dos eventos representados em Apocalipse 17. Então, de novo, você tem que tomar uma decisão. Onde você começa com os eventos lá no Apocalipse 17? 5 são caídos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e o papado. Um é o papado ferido.
Agora você está começando com o tempo de Apocalipse 17, que diz que um é... Então, este é o tempo. Então, nós temos Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, papado. Um é, isto é, o papado ferido. Agora, o que está para vir é a confederação final sob a liderança do papado, porque a sua ferida mortal sarará e todo mundo o seguirá. Então eu acho que essa é uma boa interpretação. Eu não tenho nenhum problema com ela. Eu só tenho uma pequena pergunta. E os poderes mencionados no livro de Apocalipse? Como é que você os encaixa aí? Então você tem que deixar de fora algumas das outras bestas. A besta de 2 chifres e tudo que se refere a ela. Então, o que nós devemos fazer para incorporá-las? E o anjo me disse, portanto, por que te maravilhas? Eu te contarei os mistérios da mulher e da besta que a carrega, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que tu viste era e não é, e subirá. De onde ela subirá? Do abismo sem fim. Ah, agora, que outra besta subiu do abismo sem fim? Aquela que está em Apocalipse capítulo 11, lembram-se disso? Aquela que começa fazendo guerra contra a palavra de Deus, toda a filosofia da Revolução Francesa, tudo aquilo, vai à perdição, e aqueles que habitam sobre a terra se maravilharão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Quando eles contemplam que a besta que era, e não é, e ainda é, 7 reis, 5 são caídos. E então você tem esta pequena informação aqui. E o outro ainda não veio. E então ele vem. E deve continuar por um período curto de tempo. E a besta que era e não é, ela é a 8ª. E é dos 7. E irá para a perdição. Ah, um pouco mais de detalhes. Então a 8ª vai para a perdição. Mas, de fato, a 8ª é parte da 7ª. Vamos tentar encaixar tudo isso junto. Interpretação número 3, usando Daniel como pano de fundo. Vamos começar com Babilônia e vamos contar desde o tempo dos eventos representados em Apocalipse 17. Então, é muito parecida com a anterior. Assim, 5 são caídos: Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e o papado. Esse foi o poder religioso político que governou a Idade Média. Aí você começa então com os eventos representados em Apocalipse 17. Um é aparentemente o papado ferido. Ele não é, mas ainda é. Que parecia que recebeu uma ferida mortal. Vocês se lembram disso? E nós vimos que de fato ele cresceu e que aquelas organizações jesuítas construíram todo um império mundial naquela época, o comunismo, todas essas coisas se desenvolveram, e este é o contexto do não é. Então, aparentemente, o papado ferido não é, mas é. Os poderes políticos religiosos, administrados pelas sociedades secretas do Papa, que se levantaram do abismo sem fim em Apocalipse 11. Foi isso que aconteceu durante a fase do ainda não. Ainda não veio a imagem da besta. Essa confederação político-religiosa que era comandada pela besta que tinha forma de cordeiro. O 8º pertence aos 7. Isso seria a nova ordem mundial. Uma confederação mundial final sob as ordens do Papa. Agora, essa interpretação não é muito diferente da anterior. E quer você goste dessa interpretação ou da anterior, não importa para mim. Pessoalmente eu gosto dessa daqui, mas eu não estou preso a ela. Eu acho que realmente não se importa, desde que no final você chegue ao papado, porque ele se levanta então e ele vai para a perdição. E esta última interpretação para mim inclui todas as imagens que nós temos no livro de Apocalipse. E é isso que eu acho que ela significa. E os 10 chifres que tu viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Então nós temos aqui o contexto do e nós estamos falando do contexto que não é. E há 10 que ainda não receberam o reino. Isso é futuro. Então o que é que esse número 10 representa? Mas recebem o poder como reis por 1 hora com a besta.
Deve haver, então, alguma confederação? Talvez 10 signifique, então, um número completo, todos os reinos do mundo dando seu poder à besta. Ou talvez signifique outra coisa. Estes estão todos concordes e darão o seu poder e força para a besta. E estes farão guerra com o Cordeiro. Este é o poder perseguidor do fim. E o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e aqueles que estão com eles se chamam escolhidos e fiéis. Aqui nós temos a batalha final que ocorrerá. No dia 17 de setembro de 1973, o Clube de Roma publicou um relatório especial altamente confidencial chamado de Modelo Regionalizado e Adaptativo do Sistema Mundial Global. Coisa fascinante, que foi enviado então às elites para ser implementado. Este documento revela que o clube dividiu o mundo em 10 regiões políticas e econômicas, que são chamadas de reinos. Uma designação que dá até calafrios, bate muito bem com o livro de Apocalipse, capítulos 13, 1 a 2. Em 1974, os autores do relatório publicaram suas descobertas em um livro, A Humanidade no Vértice da Mudança. Contudo, neste livro, que foi escrito para o grande público, eles deixaram de colocar a palavra reino. E isso vem de uma fonte muito boa. O livro Rota para a Ocupação Global, páginas 193 e 195, de 1992. Então, o mundo está sendo dividido em 10 regiões. Vocês sabiam que ainda há certas monarquias, certas famílias reais no mundo? Esse é um assunto interessante do qual nós vamos falar nas próximas palestras. E ele me disse, as águas que tu viste, onde se senta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que tu viste sobre a besta, este odiarão a prostituta e a deixarão desolada e nua. E comerão a sua carne, e a queimarão com fogo. Então, primeiramente, nós temos os reinos do mundo dando seu poder para a besta, para esse sistema religioso. E então, esse sistema religioso sai e faz guerra contra o povo de Deus. O que acontece a seguir? Alguém tem uma ideia? Deus coloca uma sebe ao redor do seu povo. Ele os protege. Ele os segura na palma da mão, como ele fez no Egito. Mas eles legislam contra eles. Eles não podem comprar, não podem vender, não podem fazer nada. Mas o teu pão e a tua água serão certos. 1000 hão de cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Todas as promessas de Deus se aplicam. Eventualmente, eles tentam, em sua ira, exterminar este grupo que se apega às doutrinas contrárias às doutrinas do mundo. E Deus, então, envia as pragas.